Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Michele, eu sou formada em Educação Física, tenho 15 anos, sou formada em licenciatura e bacharelado. Eu estou cursando agora a segunda licenciatura em Pedagogia na Uninter, estou graduando em Pedagogia e esse é meu projeto de estágio prático online. Esse é o primeiro estágio, é o da Educação Infantil. Ele era para ter sido feito em campo, mas devido à pandemia de coronavírus, a Uninter teve a ideia de fazer esse estágio online. E esse é o meu projeto que eu vou mostrar para vocês. Eu sou mãe de duas crianças, a Marcele de 7 anos e o Matheus de 2 anos. Nós vamos fazer instrumentos musicais com materiais recicláveis. É muito simples de fazer, dá para ser feito em casa. Eu fiz com as minhas crianças aqui em casa, é muito bom, é um momento lúdico de aprendizagem, muito interessante. Os instrumentos musicais serão feitos com materiais recicláveis, com coisas que a gente tem em casa. Nós vamos trabalhar a educação infantil. Na educação infantil, segundo a BNCC, ela é dividida em 3 etapas. A primeira, que é bebês, a segunda, que são crianças pequenas, crianças bem pequenas, e a terceira, que são crianças pequenas. Nesse plano de aula, nós vamos trabalhar com crianças pequenas, que são de 4 a 5 anos e 11 meses, que é quando a criança ingressa de maneira obrigatória na educação infantil. A educação infantil é onde a criança vai ter os primeiros contatos com outros colegas, as vivências, vai interagir com as crianças, as brincadeiras que vão formar a criança para o ensino fundamental e o ensino médio. Os instrumentos musicais que nós vamos fazer são os instrumentos que a gente pode fazer com coisas feitas em casa, coisas bastante simples. Com esses instrumentos musicais, a criança vai explorar os sentidos de audição, de visão, de tato e vários sentidos que a criança pode explorar. Nós vamos falar da confecção desses instrumentos, como que a gente vai fazer o passo a passo para fazer esses instrumentos. A educação infantil, segundo a BNCC, crianças pequenas são as crianças que têm de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Na educação infantil, de maneira obrigatória, ela vai estar no primeiro ou segundo período. Os campos de experiência que a gente vai trabalhar são as competências, da BNCC, que fala a vivência que eles vão ter nessa fase. São as 10 competências. E dentro dessas 10 competências é que a gente vai utilizar para a educação infantil. A gente vai utilizar os campos de experiências, que são 2 que nós vamos utilizar nessa aula, que são os traços, sons, cores e formas, e o corpo, gestos e movimentos. Nos traços, sons, cores e formas, vão fazer que a criança visualize os traços de maneira lúdica, as sons, as cores, a forma, que seja uma coisa visual para a criança. No corpo, gestos e movimentos, nós vamos fazer com que a criança explore a cultura corporal de movimento, os gestos, tudo que ela pode fazer com esse plano de aula. O primeiro instrumento musical que a gente vai fazer é um microfone. Esse microfone ele é bem simples de fazer, é feito com rolinho de papel higiênico e folha de jornal, de revista, pode ser de papel alumínio. Podemos explorar várias atividades com esse microfone para a criança fazer. O outro instrumento musical que nós vamos utilizar vai ser o tambor, feito com lata de leite em pó, que a criança também vai explorar os sons, as cores, formas, gestos, movimentos. E o terceiro instrumento musical que nós vamos fazer vai ser um chocalho confeccionado com garrafa de iogurte. Agora nós vamos fazer a confecção desses instrumentos musicais. Nós vamos falar do passo a passo para ser feito cada um desses instrumentos. O primeiro que nós vamos fazer vai ser um microfone feito com rolinho de papel higiênico. Nós vamos pegar um rolinho vazio de papel higiênico, nós vamos precisar de tinta, pincel
folha de jornal ou revista. Primeiro nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico, pegamos a tinta, pode ser a cor que a criança mais goste, pegamos o pincel e vamos passar nele todo. Aqui podemos explorar várias cores com a criança, um movimento de coordenação motora fina, várias coisas que podemos explorar com a criança. Nós pintamos ele todo. Depois a gente deixa secar no sol. Nós pegamos uma folha de jornal ou de revista, amassamos ela. Nesse movimento de amassar, a criança já está fazendo o corpo, gestos e movimentos, que não são nossos campos de experiência. E colocamos em cima. Esse aqui é o modelo que nós fizemos agora, que nós vamos deixar secar. E eu vou mostrar para vocês dois modelos prontos. Esse aqui é um modelo pronto, que eu fiz com as minhas crianças aqui em casa. Eu tenho uma filha de 7 anos, Marcele, e tenho um menino de 2 anos, Matheus. É que com o microfone pronto, a criança pode explorar o corpo, gestos e movimentos da fala, pode inventar uma coreografia, e ela vai cantar da maneira que ela achar melhor. Também podemos enfeitar ele, colocar papel alumínio, outras coisas. Depois dele pronto, é só explorar a criatividade. Depois do microfone, nós vamos fazer um outro instrumento musical, que vai ser o tambor feito com lata de leite em pó. Nós vamos precisar de uma lata de leite em pó, higienizar ela, esvaziar. Aí nós podemos colocar ou milho ou feijão, né? Nós vamos trabalhar com coisas que fazem sons, né? Que pode ser o milho, feijão, arroz. Colocamos o milho dentro da lata. Pegamos uma folha de papel, que pode ser ou a folha A4 ou uma folha de caderno de desenho. E aqui nós podemos pedir para a criança ou utilizar tinta ou giz de cera. Como a gente utilizou a tinta para fazer o microfone, esse aqui nós vamos utilizar o giz de cera. Nós pegamos o giz de cera, da cor que a criança preferir, colorimos a folha toda. Aqui nós podemos trabalhar várias cores, traços, deixar a criança fazer os traços da maneira que ela se sentir mais à vontade para ser feito. Depois disso pronto, nós vamos pegar uma cola branca, vamos passar em volta da folha toda. Vamos colocar na nossa lata de leite em pó. Pegamos a tesoura. Na tesoura, a criança faz um movimento de pinça, que é muito interessante. Mas se a criança não conseguir, nós podemos pedir a ajuda do papai, da mamãe, de quem estiver perto da criança na hora de confeccionar o instrumento. Colamos. Colamos, vai ficar sobrando uma pontinha aqui atrás, nós vamos colar. E na parte de cima também a gente pode colar ou passar uma fita de durex colorida. Esse aqui é o nosso tambor pronto. Esse é o modelo que nós fizemos agora. Este é o modelo que eu fiz com as minhas crianças aqui em casa. A gente usou tinta, mas pode ser utilizado
Também pode ser usado a tinta, também pode ser utilizado o giz de cera. E aqui ela usou várias cores, igual eu falei que a gente está trabalhando os traços, sons, cores e formas, utilizamos várias cores. Agora nós vamos para a confecção do nosso último instrumento musical. Vai ser o chocalho. O chocalho nós vamos precisar de uma garrafinha de iogurte de 900 gramas. Alguma coisa que vai fazer barulho nesse chocalho. Pode ser o milho, pode ser o feijão. Nesse aqui nós vamos utilizar o feijão. Também podemos utilizar tinta, ou giz de cera, um elástico de cabelo, folha ou de desenho, ou a folha A4, uma sacolinha de supermercado e um elástico que pode ser de cabelo. O primeiro passo, nós vamos pegar a garrafinha de iogurte, esvaziar ela, higienizar. Vamos pegar o nosso feijão e colocar dentro da garrafinha. Aqui a criança pode explorar o movimento de colocar o feijão dentro da garrafinha. Colocamos o feijão dentro, que vai fazer o barulho do nosso chocalho. Vamos também pegar a folha, que pode ser ou a A4, ou a do caderno de desenho. E também podemos explorar com o giz de cera. Com giz de cera. Pegamos essa folha. Podemos também utilizar tinta, se a criança gostar muito de tinta. Aqui em casa meus meninos adoram mexer com tinta. Colorimos com tinta. Agora nós vamos pegar a cola branca. Pegamos a garrafinha de iogurte. Pegamos a folha. Colocamos na garrafinha. Pegamos a nossa cola branca. Colamos. Agora nós vamos pegar a sacolinha plástica, que pode ser de supermercado. Vamos colocar em cima da garrafa. E vamos fechar com o elástico. Aqui está o nosso chocalho, que fizemos agora. E aqui está um chocalho que eu fiz na minha casa com meus filhos. Utilizamos várias cores, formas. Foi muito legal de fazer. E aqui está a nossa bandinha pronta. O chocalho, o tambor e o nosso microfone. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de curtir o nosso canal, dar sua contribuição, comentar. Espero que façam com a criança de vocês em casa, que são muito bons de fazer. Obrigada pela participação.